estou com uma grande expectativa nesse seminário. É o assunto que eu mais gosto na Bíblia e eu espero que vocês também gostem. Agora eu preciso que vocês venham todos os dias, porque nós estudaremos ou quebraremos alguns paradigmas, ok? Quer sejam para pessoas de origem conservadora, quer seja para pessoas de origem de teologia liberal. E se você faltar um dia, você vai achar meio estranho algumas palestras. Nós vamos estudar a justificação e a dinâmica entre os concertos por um prisma jurídico, por um prisma contratual. Ok? E nós vamos ter uma palestra muito baseada na Bíblia, com muitos textos. E você vai ser tentado a querer copiar o texto. Você será tentado a querer anotar as passagens com medo de esquecer alguma coisa. Por isso, eu pedi à irmã Elaine que distribua para vocês um kit como esse. Espero contar com a presença de todos, a atenção de todos, e quero fazer de uma maneira mais informal. Não seremos no estilo de um sermão, estaremos mais para um estudo, para uma aula, ok? Vamos então começar respondendo uma pergunta. O nome do nosso seminário é O Concerto Eterno. A palestra de hoje tem como título Desde Eras Eternas, uma introdução ao tema dos concertos. Tiago, essa questão de concertos, de justificação, não é uma coisa tão batida? Por que estudar este assunto? Isso eu já sei, justificação, os concertos. Nós precisamos estudar este assunto por 3 motivos básicos. E nós vamos passar esses 3 motivos. O primeiro, interpretar e compreender a Bíblia de maneira correta. Isso é fundamental para o cristianismo. O cristianismo é a religião do livro. Se você não entende o livro, como você pratica o livro? Mas para entender o livro, você precisa saber ler e interpretar da maneira escolhida por Deus. E a nossa regra de ouro está lá no livro O Grande Conflito, página 593. A linguagem da Bíblia deve ser explicada de acordo com o seu óbvio sentido. O que é isso? A maneira que transparece naturalmente na linguagem, sem forçar a barra, sem torcer o texto, sem dar uma explicação fajuta, sem alegorizar, sem espiritualizar, sem criar paralelos não permitidos pelo texto. Da maneira que se escreveu, se lê. Isso significa o sentido óbvio, a linguagem natural, o fluxo mais simples por meio do qual o autor está transmitindo o seu conteúdo. Essa é a regra geral. A menos que seja empregado, o quê? Um símbolo ou uma figura. Vamos para os exemplos? Então eu tenho aqui em Gênesis 1:5. Houve tarde de manhã, o primeiro dia. Moisés estava escrevendo que houve uma parte escura e uma parte clara. Como eu devo interpretar? Literalmente, como ele escreveu. Agora tem pessoas que querem espiritualizar isso daqui. Querem. Ele escreveu dessa maneira poética, mas ele queria dizer que Deus criou o mundo por milhões e milhões de anos, né? Por milênios. Olha, está fugindo a regra de ouro. Você lê a Bíblia da maneira que está escrito. Outro exemplo, Apocalipse 1:16. Da boca sai-lhe uma espada afiada. É literal ou simbólico? Vocês imaginam Jesus ali no Apocalipse tirando uma espada, como muitas vezes os mágicos, né, ou malabaristas fazem no circo? Não é isso. Ali é um símbolo, e quando é símbolo eu preciso tentar interpretar o símbolo. Aí já não é mais a linguagem natural. Aí permite que eu flexibilize de forma a entender o que aquele símbolo está querendo me dizer. Então nós temos essa regra de ouro, e nós vamos utilizar muito essa regra de ouro. Sabe por quê? Porque naturalmente nós não queremos dar soluções igualitárias aos textos da Bíblia. Tiago, o que é isso? É tratar todos os problemas bíblicos de maneira igual. Quando me convém, eu uso um critério. Ok? Ah, esse texto é difícil. Não, aí nós temos que entender que a regra não se aplica. E aí você passa a utilizar
pesos e medidas diferentes. Vamos ver um exemplo? Esse texto aqui em Isaías 18:20, ele é muito conhecido. Regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. E muitas vezes, em alguns estudos bíblicos mais antigos, aparecia esse texto, ensinando ao estudante como ele deve interpretar a Bíblia. Ao estudar um tema, a volta de Jesus, você tem que olhar aqui o Antigo Testamento, aqui o Novo Testamento, nos vários autores diz sobre a volta de Jesus. Devemos estudar a Bíblia assim? Devemos. Mas esse texto é a base para isso? Não. Sabe por quê? Porque esse texto não tem nada a ver com interpretação bíblica. Esse texto, se você ler lá em Isaías capítulo 28, Deus está repreendendo porque o povo dele é todo mundo bêbado, o pessoal faz bagunça, o pessoal não quer ouvir, mas Deus vai falar a palavra, mesmo assim, mesmo que eles não queiram ouvir. O contexto não tem nada a ver com a maneira de interpretar a Bíblia ou com a maneira de estudar, mas esse texto é usado para isso. Então a pessoa é literal ao máximo e ela ignora o contexto onde esse texto aparece. Agora quer ver um outro texto legal? Gênesis 35:18. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni. E aí a pessoa, temos que olhar o contexto. Não saiu alma. Por quê? Porque nós, adventistas, entendemos que não sai alma, não entra alma. Nós somos uma alma. Nós não temos uma alma, nós somos. Então aqui nesse texto, a mesma pessoa que foi muito literal ali em cima, sem excluir o contexto, no texto de baixo ela vai dizer o seguinte, temos que olhar lá que alma, em hebraico é nefesh, temos que ver o contexto, analisar. Ora, ele está usando critérios diferentes para interpretar duas passagens. Quando convém, ele usa uma abordagem. Quando não convém, ele usa outra. Nós precisamos estudar os concertos, para que nós não tenhamos esse tipo de explicação contraditória, incoerente, entre as diversas passagens difíceis da Bíblia. Vamos adiante? Textos difíceis de Paulo. Vamos a alguns exemplos. Hebreus 7:12. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. E aí você que tem a tradição adventista, está acostumado a dar aquele estudo bíblico para preservar os 10 mandamentos, em especial o sábado, você vai lá e fala assim, porque eu sou o Senhor e não mudo, a lei não mudou, a lei é eterna. Só que tem esse versinho na Bíblia que ele complica muito a situação. Como eu vou entender esse verso? Eu preciso dar explicações igualitárias. Eu preciso deixar que o texto flua, sem eu ficar montando explicações e esquemas artificiais. Outro texto, Gálatas 3:24-25. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A lei nos conduziu a Cristo. Agora, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. O que é o aio? A lei. Como você explica esse texto? Precisamos estudar os concertos e a dinâmica entre eles para entendermos esses textos difíceis de Paulo. Mais dois. 2 Coríntios 3:14. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Tradicionalmente, como que esses textos são interpretados? Ora, ali Paulo, nesses textos de lei abolida, ele está falando da lei cerimonial, os sacrifícios, os holocaustos, as ofertas de manjares, que apontavam para Cristo. Está escrito lei cerimonial aí? Está escrito antiga aliança. E antiga aliança tem lei cerimonial, tem lei moral e tem um monte de coisas. E diz ali que foi abolido toda a antiga aliança. Efésios 2:15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, em forma de ordenanças. Agora complicou. O irmão falou que ordenanças quer dizer cerimonial. Nós vamos tocar isso, se não amanhã ou depois. A questão é que ordenanças não vêm da raiz cerimonial. Ordenanças vêm de ordens.
De onde foi que colocaram o cerimonial? Você está percebendo? Onde eu não deixo o texto, muito importante a observação dele, eu não deixo o texto ser lido naturalmente. Ali está, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordens, em forma de decretos. O que isso tem a ver com cerimonial? É uma explicação artificial que é colocada ali. Mas nós precisamos ter um refinamento teológico para não forçar os textos bíblicos. É muito importante, Deus quer que nós tenhamos um refinamento no vocabulário, um refinamento no trabalho, um refinamento no vestuário. Só nos alimentos Deus não quer que comamos muita açúcar refinada, né? Mas precisamos ser refinados em tudo, inclusive na teologia. Precisamos nos aprofundar. Agora, as pessoas explicam esse início. E o que quer dizer a segunda parte do verso? Para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. E aí agora, todo mundo entende ali que não, ali é lei cerimonial, lei dos mandamentos, mas e a segunda parte? Esse seminário vai tratar disso. Tiago, isso é explicado através da lei moral e da lei cerimonial. E é explicado da seguinte maneira: quando Paulo fala que a lei vale, é a lei moral. Quando Paulo diz que a lei não vale, é a lei cerimonial. E eu posso explicar aqui, a pessoa monta essa tabela. Vamos acompanhar? A lei moral foi dada pelo Senhor. A lei de Moisés é a lei cerimonial, foi dada por Moisés. A lei moral foi escrita pelo dedo de Deus em tábuas de pedra que foram colocadas dentro da Arca da Aliança. Ok? Não, agora existe uma diferença, olha. A lei cerimonial foi escrita por Moisés. Aquela questão dos escravos que vocês viram ontem, foi Moisés que escreveu, né? Escritas em um livro, colocadas ao lado de fora da arca. Então há diferença, a pessoa pode argumentar. Ademais, a lei moral é uma lei espiritual, é uma lei boa. A lei cerimonial é uma lei carnal, é uma lei ruim. Esse esquema, ele é artificial. Sabe por quê? Ele não se sustenta na Bíblia. Os autores bíblicos não utilizam, primeiramente, esses termos para diferenciar a lei moral de cerimonial. Nós vamos ver isso agora. E nós precisamos utilizar a terminologia que os autores bíblicos. Essa distinção que a lei moral é a lei do Senhor e a lei cerimonial é a lei de Moisés, ela não existe na Bíblia. Abram comigo aqui em Lucas, capítulo 2, verso 21, 22 e 23. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Circuncisão, vocês acham que é lei moral ou cerimonial? Cerimonial, né? Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme está escrito na lei de quem? Olha aqui, a lei que tem a circuncisão, em um verso é chamado lei de Moisés, em outro verso lei do Senhor. Agora veja aqui o verso 24. E para oferecer sacrifícios, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Vamos para o 39 aqui agora, verso 39. Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor. Olha, então, eu dizer que a diferença entre a lei moral e a lei cerimonial é que uma é chamada de lei do Senhor e outra é chamada de lei de Moisés, eu estou omitindo textos bíblicos importantes que dizem que elas são a mesma coisa. Então, derrubado o argumento 1. Vamos ao argumento 2. Escrita pelo dedo de Deus, em tábuas de pedra e colocadas dentro da arca. Onde está a Arca da Aliança hoje? Escondida. Você já viu as pedras originais? Se está escondida lá, os 10 mandamentos foram escritos lá na pedra, como é que você sabe quais são os 10 mandamentos hoje? Mas foi escrito em tábuas de pedra. Não foi? Olha só onde te leva o argumento. Gente, antes que os mandamentos fossem escritos em tábuas de pedra, Moisés os escreveu no papel. Querem ver? Em Gênesis 19 a 24, Deus se manifesta, e em Êxodo 20, os 10 mandamentos são falados, o povo ouviu. Moisés sobe ao monte, em Êxodo capítulo 24, ele desce e escreve todas as palavras em um livro, Êxodo 24.
Depois ele sobe ao monte, no capítulo 32, que aparecem as tábuas de pedra. Ou seja, os 10 mandamentos foram escritos na pedra, mas também foram escritos no livro. Antes que houvessem as pedras, ok? Então, os 10 mandamentos foram colocados dentro da arca, sim, mas também estavam fora da arca. A distinção se mostra artificial. Quinto argumento, a lei moral é uma lei espiritual. A lei cerimonial é uma lei carnal ruim. A lei moral, por ser espiritual, está envolvida com as pretensões do coração, os pensamentos e os sentimentos. E lei carnal não quer dizer algo ruim, mas uma lei que se refere aos atos exteriores do corpo, a rituais. Veja o que Ellen White escreve em Patriarcas e Profetas, página 367. A lei cerimonial foi dada por Cristo. Mesmo depois que ela não mais devia ser observada, Paulo apresentou-a aos judeus em sua verdadeira posição e valor. Gloriosa esta lei, digna de seu divino originador. Então essa não é uma lei ruim. Não podemos dizer que a lei espiritual e a lei carnal deveria ter essa distinção que também vemos artificial. Tiago, então não existe lei moral e cerimonial? Existe, sob uma divisão didática, pedagógica. Como nós podemos chegar na Bíblia e encontrar muitos outros tipos de lei. Leis de saúde, e aí, elas são morais ou cerimoniais? Hã? Nenhuma nem outra, são leis de saúde. Agora, vamos para deixar a coisa mais clara. A lei sobre os escravos. A lei sobre os escravos, ela é uma legislação moral ou cerimonial ou de saúde? Civil. Mas foi entregue, como vamos ver amanhã, em um pacote. Ok? Então, se eu falo que na cruz é confirmada a lei moral e é revogada a lei cerimonial, tá, eu resolvo parte do problema. E o que acontece com as leis de saúde? Valem ou não valem? E o que acontece com a lei civil, que é a lei dos escravos? Cristo revogou a lei civil na cruz? Eu começo a ter vários problemas e eu não consigo mais interpretar a Bíblia bem, porque eu estou criando esquemas que me ajudam no verso, mas quando eu chego em outro eu fico completamente atrapalhado. Vocês conseguiram captar qual é a problemática? Eu preciso dar uma resposta que vai resolver tudo, sem ajeito, sem torce para lá, torce para cá. Eu preciso de uma resposta boa e profunda. A lei do levirato, que lei do levirato era essa? Se o seu irmão que é casado e você é solteiro, se a esposa do seu irmão morrer e ele não tiver descendentes, o que você deve fazer? Casar com ela. Ela é moral, cerimonial, civil. Ela continua de valor, ela foi revogada na cruz. Se o que foi revogado na cruz é lei cerimonial, e se eu digo que a lei dos mandamentos continua, só a cerimonial foi revogada, eu tenho que admitir, se só a cerimonial foi revogada, a lei do levirato e dos escravos tem que valer ainda hoje. Estão entendendo a problemática? Nós precisamos interpretar a Bíblia da maneira que se lê. Ellen White utiliza lei moral e cerimonial, utiliza com explicação didática, mas ela não se propôs a ser um comentarista bíblico e resolver outros problemas teológicos. Esse papel ela deixa para os estudiosos da igreja, para nós estudarmos a Bíblia em cada um destes pontos. Há mais um ponto que você precisa estudar os concertos para entender a justificação. A maneira como que você entende a dinâmica dos concertos vai refletir em como você entende o plano da salvação e como funciona a justificação. Segundo motivo para nós estudarmos este assunto: expor a verdade da maneira verdadeira. Deus proíbe o uso de argumentos falsos. Esse texto está em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 708. É importante que, ao defender as doutrinas que consideramos artigos fundamentais da fé, nunca nos permitamos o emprego de argumentos que não sejam inteiramente retos. Eles podem fazer calar um adversário, mas não honram a verdade. Muitas vezes, ao discutir com uma pessoa de outra denominação evangélico, uma pessoa simples, sem muito estudo, ele nos pressiona e nós damos qualquer explicação. Ele até fica convencido.
Mas você sabe que você forçou a barra num texto. Ele não conhece grego e hebraico, você lança qualquer justificativa. Não, mas no hebraico está assim. Pronto, acabou. Mas não é a explicação correta. E Deus não permite nós utilizarmos de explicações falsas, mesmo para propósitos corretos. Devemos apresentar argumentos legítimos que não somente façam silenciar os oponentes, mas que suportem a mais acurada e perscrutadora averiguação. Quanto aos que se preparam para debates, há grande perigo de que eles não lidem com lisura em relação à palavra de Deus. Fazem uma provocação, usam de ironia, aproveitam o nervosismo do momento. Deus proíbe todo esse tipo de artifício enganoso que é de Satanás. Ok? Vamos ver alguns exemplos de argumentos ilegítimos. Inserindo uma palavra. Aqui está o texto de Romanos, capítulo 6, verso 14. Geralmente, os protestantes evangélicos chegam aos adventistas e dizem: pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Se nós não estamos debaixo da lei, quer dizer que após a graça de Cristo, Ele nos desobrigou da obediência da lei. Logo, não é preciso guardar os 10 mandamentos e o sábado. E aí você vai fazer a seguinte explicação: calma. Na verdade, Paulo não falou debaixo da lei. Há uma coisa aí que tem que ser entendida. Pois não estáis debaixo da condenação da lei. Você colocou uma palavrinha aí. Você não leu o texto bíblico de maneira natural. Você não deixou o texto ser fluido. Você começou a mexer no texto. E aí você entra num problema, porque lá em Gálatas a expressão debaixo da lei aparece de novo. E você vai querer colocar condenação? Vamos ver aqui, Gálatas 4:4. Jesus, nascido de mulher, nascido sob, debaixo da lei. E aí, coloca a condenação aí. Como é que vai ficar? Você não está tratando a coisa de maneira igualitária. Se eu coloco condenação ali, eu tenho que colocar condenação. E aí ficaria estranho, porque Jesus, ao nascer debaixo da lei, está nascendo debaixo da condenação da lei. O que o texto de Paulo está dizendo em Romanos 6,14 é que nós não mais estamos debaixo da jurisdição da lei. É claro esse sentido, eu não posso manipulá-lo. Eu preciso saber explicá-lo. E aí você precisa estudar aqui todos os dias os concertos. Vamos, outros exemplos de argumentos ilegítimos. Modificando o sentido. Você chega lá para dar um estudo bíblico sobre o sábado. Gênesis 2, verso 2. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra. Aí você quer falar, então Deus terminou em 6 dias e no sábado descansou. E a pessoa vai lá e pergunta, mas peraí, aqui está dizendo que Deus terminou no dia 7º a sua obra. Aí você, não, na verdade, Moisés escreveu 7, mas na verdade Deus terminou no 6º dia. Peraí, e como é que fica a explicação disso? Simplesmente você joga? Você está entendendo? Nós precisamos explicar o texto da maneira que se lê. Se está dizendo que Deus terminou no dia 7º, então Ele terminou no dia 7º. Eu preciso entender o que está escrito ali. Eu não posso modificar o sentido. Mas, terceiro item, por que nós devemos estudar esse assunto? Amar mais a Deus. Mateus 22, 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Quanto mais eu entendo, quanto mais eu conheço, mais eu vou amar a Deus. Mais eu tenho capacidade de apreciar o grandioso plano da salvação. Feitas essas considerações, compreender e interpretar melhor a Bíblia, evitar argumentos falsos e amar mais a Deus, 3 motivos que justificam esse estudo. Vamos então conhecer os princípios básicos de um concerto. O que é concerto, Tiago? Vocês acham que Deus tem um relacionamento conosco ou Ele tem um concerto? O que vocês acham? Um relacionamento, está certo. Só que eu tenho um relacionamento com você. Como é que é seu nome? Pablo, muito prazer, estamos aqui nesse congresso, eu tenho um relacionamento com você. O meu relacionamento com você é igual ao meu relacionamento com a minha esposa? Não, por quê? Onde está a diferença? Com ela eu tenho compromisso, eu tenho que ir lá ajudar ela a pegar aqueles nenéns, eu tenho meus compromissos conjugais, eu tenho meus compromissos financeiros. Essa é a diferença. Relacionamento é uma palavra vaga. O que a Bíblia nos coloca é que nós temos um relacionamento com Deus, mas um relacionamento como marido e mulher, um relacionamento com compromisso, ok? Relacionamento eu tenho com ele, mas eu não tenho compromisso de quando,
Se você estiver precisando de ajuda, talvez eu não vou poder ajudar, porque eu estou aqui na palestra. Agora, se for minha esposa, eu terei que sair correndo aqui e prestar um socorro. É diferente. O meu relacionamento com Deus se baseia num contrato. A ideia é jurídica. Por isso que Deus fala aliança, concerto, pacto. Isso é um termo jurídico. E nós precisamos entender isso para entender o correto relacionamento do homem com Deus. Não é simplesmente um relacionamento como os adolescentes têm de ficar. Fico com uma, fico com outra. Não. É um relacionamento de marido e mulher. É um casamento, como diz lá na carta aos Efésios. E dentro desse contrato com Deus, para entender o contrato com Deus, eu tenho que entender um pouco de contratos. Eu tenho que entender um pouco de princípios jurídicos. Quais são esses? Primeiro princípio, um contrato é um acordo entre duas partes. Alguém aqui já fez o contrato? Levante a mão. Quantos nunca fizeram um contrato? Nunca? Aposto que vocês já fizeram. Vocês vieram aqui ao Congresso, e ao vir ao Congresso vocês pagaram uma inscrição e assinaram um termo. É um contrato, porque ali há direitos e deveres, há um acordo entre duas partes. Ok? Um acordo entre duas partes. Um exemplo muito simples, o contrato de energia. No contrato de energia nós temos obrigações mútuas. Cada parte possui direitos e deveres. Qual que é o meu direito? Hã? Eu ligo o interruptor, o que tem que aparecer ali em cima? Tem que ter energia. Meu direito. Qual é o meu dever no final do mês? Pagar a conta. Agora pensa do lado contrário. Qual que é o direito da prestadora, da concessionária? O direito dela. Cobrar e receber. Ela tem o direito. Tem o direito. Qual que é o dever dela? Não deixar faltar energia. Ok? Direitos e deveres. Aqui no Congresso vocês têm direitos e deveres, certo? Um princípio muito importante, o contrato vincula apenas as partes. Se na minha casa eu estou gastando muita energia, o meu amigo aqui não será o responsável por pagar. Quem tem que pagar? Quem assinou o contrato. Ok? Se na minha casa eu deixei de pagar a energia, eles vão cortar a energia do João? Não, vão cortar a minha energia. Os contratos são independentes entre as pessoas que fazem. Eles não vinculam pessoas que estão fora dos contratos. Quarto ponto, quarto princípio. É preciso haver previsão da multa contratual. Para que essa multa contratual? Para forçar as pessoas a cumprirem sua parte do contrato. Qual é a multa contratual do contrato de energia? Hã? Corta a energia. Não usou, não pagou, corta a energia. É a multa contratual. E muitas pessoas, quando o rapaz vai lá para cortar, eles fazem o quê? Pagam em cima da hora. Com Deus é assim? Lá em Gênesis 1 e 2 nós temos os direitos e deveres do homem. Deveres: adorar a Deus, ser fecundo, multiplicar-se, sujeitar os animais, cuidar do jardim, não comer do fruto da árvore. E quais eram os direitos de Adão? Se ele fizesse tudo isso, ele deveria gozar a paz, a alegria e receber a vida eterna. Quais eram as partes de Deus no contrato? Está lá em Gênesis 1 e 2, eu não estou inventando. Conceder a vida eterna a Adão, sob condição de obediência. Ok? Deus tinha o dever. Eles fizeram um contrato, se você obedecer aqui, eu preciso te dar vida eterna. Porque senão Deus passaria por mentiroso. E Deus é fiel à palavra dele, Deus é fiel à lei. Direitos de Deus: receber a adoração e obediência de Adão. Se alguma das partes descumprisse, Deus não pode ser porque é contra a natureza dele. Então quem pode descumprir? Deus pode, mas ele não vai. Se o homem descumprisse, qual era a multa contratual? Morte. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2,17. Como foi que Adão respondeu ao contrato de Deus? Vamos ver, está lá em um texto, Oséias capítulo 6, verso 7. Mas eles transgrediram a aliança. Olha que a Bíblia tem um prisma muito mais jurídico do que você imaginava. Eles quebraram o contrato. Como? Adão.
eles se portaram aleivosamente contra mim, eles se rebelaram. O que acontece então com Adão? Não deixe de vir amanhã que nós vamos contar o resto da história. Mas a certeza é que Adão quebrou o pacto. E o que deveria incidir agora? A multa contratual. Adão deveria morrer. Nesse momento, quando Lúcifer festeja a queda do homem, quando os anjos olham apreensivos para o Criador, quando todos os mundos não caídos prendem atenção, esperando o ato final de destruição de Deus, Miguel entra em cena. Em sua mão estava um livro selado, um livro que ninguém poderia abrir, um livro que ninguém poderia ler, um livro que esteve oculto desde eras eternas, um livro que registra o solene pacto realizado entre pai e filho desde a eternidade. Neste livro estão as cláusulas do concerto eterno, onde Miguel se oferecera como penhor da raça humana, caso ela se rebelasse. Os anjos olham atônitos enquanto Miguel explica as cláusulas desse contrato que era um mistério, estava oculto. Era como um cientista que durante muitos anos construiu uma máquina grande e poderosa capaz de resolver todos os problemas energéticos do mundo, produzindo energia limpa, acabando com todas as mazelas da humanidade. Esse cientista chama a comunidade científica, explica tudo o que a máquina pode fazer, mas no final ele diz que a máquina nunca poderá funcionar se o próprio inventor não entrar dentro dela, fechar a portinha e nunca mais sair de dentro de sua invenção. Era exatamente isso que Cristo estava explicando aos anjos. Era exatamente isso que o contrato exigia, e foi isso que Cristo fez. Trancar-se a si mesmo dentro de sua criação. Aquele que é espírito, aquele que criou todos os planetas, aquele que fez girar as galáxias e as colocou em sua perfeita órbita, aquele por meio do qual tudo que foi feito se fez, teve de ficar limitado pelo tempo e pelo espaço dentro da sua própria criação, eternamente preso dentro de um corpo humano. Aquele que era espírito agora participa da carne. Este pensamento, por vezes, nos deixará mudos, engasgados, completamente sem fala. O Salvador deveria vir a este planeta, viver como um de nós, suportar o risco da falha eterna e, por fim, tomar do cálice da ira de Deus destinado ao transgressor. Muitos supõem que era a cruz que estava no cálice. E Jesus diz: Pai, passa de mim este cálice. Muitos supõem que Jesus estava com medo da prisão, que Cristo estivesse com medo do chicote, que Cristo estivesse com medo dos espinhos, do escárnio. Muitos pensam que o cálice era o sofrimento físico. Mas por séculos os cristãos foram perseguidos, os cristãos foram queimados vivos, enforcados, esquartejados, dados às feras, e eles queimavam, orando e cantando. Como o nosso capitão poderia ter medo de cravos na cruz? Como o cálice de Deus, a qual Cristo tanto temia, poderia ser pregos e espinhos? Sabe o que havia no cálice? A multa contratual. A multa contratual que cabia a Adão, a ira de Deus, a punição que todo pecador receberá após o milênio, a completa ausência de Deus, a angústia da total separação do Pai, o peso esmagador da ira de Deus recaiu sobre Jesus no jardim do Getsêmani. A natureza de Jesus recuava ante a coisa terrível que é a ira de Deus. A ira de Deus é a multa contratual.
Muitos se lembram da história de Abraão e pensam que história bonita. A história onde pai e filho se dirigem ao Monte Moriá, onde o filho deita sobre o altar e Abraão, na hora em que deve desferir o golpe, tem o seu braço interrompido por um anjo que diz: agora sei que não me negaste o teu filho, toma aqui o cordeiro para o holocausto, e a história termina num final feliz. Um bonito encontro entre pai e filho que voltam felizes para casa. Mas a história de Isaac e Abraão não terminam no Monte Moriá. A história de Isaac e Abraão se repete muitos anos, muitos séculos depois sobre o jardim do Getsemane. E no jardim do Getsemane, quando o pai estende o braço, quando o pai estende o punhal para apunhalar o filho, não havia intercessor, não havia anjo, não havia intermediário para segurar o braço do pai. E o pai desfere o golpe sobre o coração do filho. Isaías 53 diz que o Senhor agradou em moê-lo. O pai precisava satisfazer a ira exigida pelo contrato e Deus teve prazer em moer a Jesus. Era como se eu colocasse aqui o meu bebezinho, a quem tanto amo, de 40 dias, chegasse por sobre a sua cabeça e o esmagasse. Isso representa a ira de Deus pelo meu e pelo seu pecado, recaindo sobre Jesus. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo, a multa contratual que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Fazia parte do pacto. Era uma cláusula do concerto eterno que o filho deveria sofrer a agonia da segunda morte, não tendo esperança de que ele poderia ressuscitar, porque na cruz Cristo não conseguia enxergar para além dos portais do sepulcro. O nosso pecado separou Cristo de Deus, a ponto dele exclamar: meu Deus, por que me abandonaste? Cristo não tinha certeza de que iria ressuscitar, não tinha certeza de que estava agradando o Pai, estava fazendo o máximo, mas não tinha uma confirmação, para que eu e você tivéssemos uma segunda oportunidade. O plano de nossa redenção não foi um pensamento posterior formulado depois da queda de Adão. Foi a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, ou desde eras eternas. Romanos 16, 25. Foi um desdobramento dos princípios que tem sido, desde os séculos da eternidade, o fundamento do trono de Deus, o desejado de todas as nações, página 11. Antes que os fundamentos da terra fossem lançados, o Pai e o Filho se haviam unido num concerto para redimir o homem, se ele fosse vencido por Satanás. Haviam se dado as mãos num solene compromisso de que Cristo se tornaria o fiador da raça humana. Esse compromisso cumprira Cristo quando sobre a cruz soltar o brado: está consumado. Dirigir-se ao Pai. O pacto, o concerto, o contrato fora plenamente satisfeito. Cristo não fala está consumado para os discípulos, Cristo fala para o Pai. Cumpri o contrato, estou suportando a multa contratual para que vocês que estão aqui hoje nesta manhã, para que eu possa ter a oportunidade da vida eterna. Se nós chegássemos para Deus e disséssemos que faltou algo para a salvação do homem, a humanidade pegaria Deus de surpresa. Se nós disséssemos que ainda precisamos de algo que o céu não deu, Deus estaria sendo pego de surpresa, pois o céu não possuía nada mais a oferecer. A dádiva mais preciosa, o dom mais excelente, o preço mais elevado que Deus poderia oferecer estava em Cristo. E o Pai nada mais tinha a oferecer, pois tudo fizera que estava ao seu alcance. Você tem feito tudo ao seu alcance? Tem? Cristo fez sua parte no contrato. Temos a certeza pela fé que Ele cumpriu
todas as cláusulas. A pergunta que fica é: você está disposto? Você está cumprindo? Você está disposto a entrar durante esta semana neste contrato com o Pai? Ou renovar o contrato que algum dia você já assumiu? A Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A oportunidade não é amanhã, não é a semana que vem, não é no ano que vem. A oportunidade é hoje. A oportunidade é agora. Cristo ofereceu tudo e Ele espera o seu coração. A dádiva mais preciosa que você pode oferecer para Cristo. Está disposto você a fazer esta oferta hoje? Se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Vamos nos ajoelhar para orar? Pai nosso que está nos céus, obrigado porque Jesus Cristo é o fiador da raça humana, em quem temos a salvação, a redenção, o perdão dos pecados. Por favor, Senhor, justifica-nos segundo a justiça do justo. Considera-nos a partir deste momento com os santos anjos que nunca pecaram. Essa é a promessa da salvação em Cristo Jesus. Traga-nos aqui todos os dias com o coração aberto para ouvir a Tua palavra. Envia-nos o Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Estou com uma grande expectativa nesse seminário. É o assunto que eu mais gosto na Bíblia e eu espero que vocês também gostem. Agora eu preciso que vocês venham todos os dias, porque nós estudaremos ou quebraremos alguns paradigmas, ok? Quer sejam para pessoas de origem conservadora, quer seja para pessoas de origem de teologia liberal. E se você faltar um dia, você vai achar meio estranho algumas palestras. Nós vamos estudar a justificação e a dinâmica entre os concertos por um prisma jurídico, por um prisma contratual. Ok? E nós vamos ter uma palestra muito baseada na Bíblia, com muitos textos. E você vai ser tentado a querer copiar o texto. Você será tentado a querer anotar as passagens com medo de esquecer alguma coisa. Por isso, eu pedi à irmã Elaine que distribua para vocês um kit como esse. Espero contar com a presença de todos, a atenção de todos, e quero fazer de uma maneira mais informal. Não seremos no estilo de um sermão. Estaremos mais para um estudo, para uma aula, ok? Vamos então começar respondendo uma pergunta. O nome do nosso seminário é O Concerto Eterno. A palestra de hoje tem como título Desde Eras Eternas, uma introdução ao tema dos concertos. Tiago, essa questão de concertos, de justificação, não é uma coisa tão batida? Por que estudar este assunto? Isso eu já sei, justificação, os concertos. Nós precisamos estudar este assunto por 3 motivos básicos. E nós vamos passar esses 3 motivos. O primeiro, interpretar e compreender a Bíblia de maneira correta. Isso é fundamental para o cristianismo. O cristianismo é a religião do livro. Se você não entende o livro, como você pratica o livro? Mas para entender o livro, você precisa saber ler e interpretar da maneira escolhida por Deus. E a nossa regra de ouro está lá no livro O Grande Conflito, página 593. A linguagem da Bíblia deve ser explicada de acordo com o seu óbvio sentido. O que é isso? A maneira que transparece
naturalmente na linguagem, sem forçar a barra, sem torcer o texto, sem dar uma explicação fajuta, sem alegorizar, sem espiritualizar, sem criar paralelos não permitidos pelo texto. Da maneira que se escreveu, se lê. Isso significa o sentido óbvio, a linguagem natural, o fluxo mais simples por meio do qual o autor está transmitindo o seu conteúdo. Essa é a regra geral. A menos que seja empregado, o quê? Um símbolo ou uma figura. Vamos para os exemplos? Então eu tenho aqui em Gênesis 1:5. Houve tarde. Tiago, o que é isso? É tratar todos os problemas bíblicos de maneira igual. Quando me convém, eu uso um critério. Ok? Ah, esse texto é difícil. Não, aí nós temos que entender que a regra não se aplica. E aí você passa a utilizar pesos e medidas diferentes. Vamos ver um exemplo? Esse texto aqui em Isaías 18:20, ele é muito conhecido. Regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. E muitas vezes, em alguns estudos bíblicos mais antigos, aparecia esse texto, ensinando ao estudante como ele deve interpretar a Bíblia. Ao estudar um tema, a volta de Jesus, você tem que olhar aqui o Antigo Testamento, o que o Novo Testamento, nos vários autores diz sobre a volta de Jesus. Devemos estudar a Bíblia assim? Devemos. Mas esse texto é a base para isso? Não. Sabe por quê? Porque esse texto não tem nada a ver com a interpretação bíblica. Esse texto, se você ler lá em Isaías capítulo 28, Deus está repreendendo porque o povo dele é todo mundo bêbado, o pessoal faz bagunça, o pessoal não quer ouvir amanhã, o primeiro dia. Moisés estava escrevendo que houve uma parte escura e uma parte clara. Como eu devo interpretar? Literalmente, como ele escreveu. Agora tem pessoas que querem espiritualizar isso aqui. Querem. Ele escreveu dessa maneira poética, mas ele queria dizer que Deus criou o mundo por milhões e milhões de anos, né? Por milênios. Olha, está fugindo a regra de ouro. Você lê a Bíblia da maneira que está escrito. Outro exemplo, Apocalipse 1:16. Da boca sai-lhe uma espada afiada. É literal ou simbólico? Vocês imaginam Jesus ali no Apocalipse tirando uma espada, como muitas vezes os mágicos, né, ou malabaristas fazem no circo? Não é isso. Ali é um símbolo, e quando é símbolo eu preciso tentar interpretar o símbolo. Aí já não é mais a linguagem natural. Aí permite que eu flexibilize de forma a entender o que aquele símbolo está querendo me dizer. Então nós temos essa regra de ouro, e nós vamos utilizar muito essa regra de ouro. Sabe por quê? Porque naturalmente nós não queremos dar soluções igualitárias aos textos da Bíblia.